acreditamos em milagre porque eu sou prova de um milagre. E os meus pais, eles já tinham firmado sua fé em Cristo, já eram cristãos quando eu nasci, mas o momento que eles viveram foi um momento de muita dificuldade. Você, líder, que está acompanhando suas meninas, você que é mãe, você pode entender melhor do que eu o que minha mãe especial viveu naquela situação. Planejar um filho, toda uma gravidez, e de repente eu nasci assim, e de repente os médicos disseram que eu não ia sobreviver, que eu não teria um futuro. Mas Deus, Ele ministrou ao coração dos meus pais, levantou pessoas para abençoar, fortalecer e dizer que a minha vida teria um propósito e que com o passar do tempo esse propósito seria revelado. Eu agradeço a Deus porque mesmo quando tudo dizia que não, os meus pais decidiram crer nas promessas de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa família. Eu quero te dizer que se eu estou aqui hoje dizendo eu acredito na chegada, é porque um dia Jesus acreditou em mim primeiro, amém, querido? Deixa eu ver se o que diz nós os amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós podemos parafrasear, nós acreditamos porque Ele acreditou primeiro. Porque se eu fosse depender dos médicos acreditando em mim, eu não estaria aqui. Como eu disse, eu já nasci com a sociedade me dizendo não vai sobreviver, não vai ser ninguém. A sociedade, as pessoas não acreditaram em mim. Talvez você, quando me viu desde sexta-feira, você leu o nome Soliana no boletim, mas você nunca podia imaginar que Soliana era eu. Você nunca podia imaginar que uma pessoa como eu pudesse estar ministrando no último dia do acampamento. Então não importa o que as pessoas tenham dito de você ao longo da caminhada, não importa a tua história, o que você tenha vivido. Se você está aqui nessa manhã é porque Deus acredita em você. E isso é motivo suficiente para acreditarmos nele e para acreditarmos na chegada. Hoje eu levo uma vida normal. Eu escrevo com o pé, eu toco teclado, eu pratico natação, eu sou formada no espanhol, estou concluindo meu curso de inglês e eu estou cursando o 6º período da Universidade de Psicologia. Amém? Glória a Deus por isso. Eu creio que todas as oportunidades que Deus tem me dado de estudo, de crescimento pessoal, é para servi-lo com ainda mais excelência, porque nós sabemos que Ele merece o nosso melhor e que tudo que fizermos para Ele ainda será muito pouco diante do que Ele fez por nós. Então eu agradeço a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado ao longo desses últimos anos. Em 2009 eu passei por um momento muito difícil na minha vida, um momento muito delicado. Eu, além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. Então, eu precisei operar e foi uma cirurgia muito difícil, que teve 10 horas de duração. Eu levei 45 pontos e hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Sabe por quê? Porque sem esse parafuso eu sou como um menininho torto que a gente canta. Eu era extremamente torta e curvada, e no final eu vou passar umas fotos, você vai poder comprovar isso comigo. E depois que eu saí do centro cirúrgico, eu vivi os piores dias da minha vida, porque eu passei 4 dias dentro de uma UTI, achando que eu não ia conseguir sobreviver. Tem uma abelhinha aqui que quer participar da pregação. E eu achava que eu não ia conseguir sobreviver, que eu não ia conseguir vencer mais aquele obstáculo, porque eu tive algumas complicações durante a cirurgia e eu vomitava de 5 minutos, eu não tinha forças para lutar por mim mesma. Eu cheguei a pensar, agora cheguei, meu filho, agora não tem mais jeito. Tudo que Deus tinha para mim, Ele já fez até aqui. Chegou o meu filho. Mas aí no 4º dia que eu estava naquele hospital, literalmente sem conseguir lutar, sem conseguir sonhar, sem conseguir pensar no futuro, conseguir pensar em mais nada, Deus ele entrou com providência na minha história. Nós cremos que quando Jesus entra numa situação, as circunstâncias têm que mudar e elas mudam. Porque na Bíblia não existe nenhum relato bíblico de que Jesus passou por um lugar e as coisas permaneceram do mesmo jeito. Não, havia cura, havia milagre, havia salvação, transformação, porque as circunstâncias mudam.
história, mais uma vez, o meu caso clínico, e eu comecei a melhorar surpreendentemente. Com uma semana de operada, eu tive alta, e os médicos disseram assim: olha, você vai para casa, mas você vai demorar um pouco para recuperar os seus movimentos, porque você está com 26 parafusos, o seu organismo mudou completamente, então vai com calma, vai demorar, vai ser difícil. Mas eu acredito que Deus, Ele sempre está usando a minha vida para surpreender a medicina, queridos. Porque com um mês de operada, eu já tinha retomado todas as minhas atividades normais. Todas, incluindo colégio, escrita, todas as minhas atividades normais. Nesse momento eu quero que você traga à sua memória todas as vezes que você passou por uma situação parecida com a minha. Não de cirurgia, de hospital, de enfermidade, não necessariamente. Talvez até seja algo do tipo. Mas toda vez que você viveu um momento tão difícil que você não conseguiu mais acreditar na chegada. Todas as vezes que a situação estava tão complicada que você chegou a dizer: agora é o meu fim. Porque se nós estamos aqui nessa manhã reunidas, na verdade há 3 dias juntas louvando o nome do Senhor, é porque nós somos provas de que a última palavra vem dele. Não importa o que nós passamos, não importa quantas vezes nós mesmos pensamos que não iríamos conseguir. Dele vem a última palavra, e é graças a Ele que superamos. Eu superei a cirurgia, muitas outras coisas. Você superou também muitas dificuldades para estar aqui nessa manhã. Então nós somos gratos a Deus por isso, gratos a Deus porque mais uma vez Ele realmente surpreendeu. A Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e é o que Ele tem feito através da minha vida ao longo desses 19 anos. Mas antes de operar, eu não ia às igrejas contar o meu testemunho. Eu não pregava, eu não ministrava, eu não fazia ideia do propósito que Deus tinha para mim. Quando eu vim aqui como mensageira do Rei, e na verdade eu sou do Rio, eu sou de Mesquita, eu vim acompanhando minha antiga igreja, a Segunda Batista de Mesquita, então Belfort Roxense, Caxiense, Neapolitana, eu sou vizinha de vocês. E eu vim com a CIB de Mesquita e eu realmente não fazia ideia do propósito que Deus tinha para mim. Eu sabia que existia um propósito. Eu sabia que existia um propósito não só para a minha existência, mas para eu ter nascido exatamente assim como eu nasci. E quando eu saí da cirurgia, eu falei assim: eu não morri. Eu achava que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Falei: não morri. Se eu não morri, é porque Deus espera algo de mim aqui na terra. Então eu comecei a pensar que algo seria esse. Deus, existe um propósito, então que propósito é esse? Eu não fazia ideia de como Deus ia usar a minha vida para abençoar outras pessoas. Não fazia ideia dos planos que Ele tinha para mim. Até que 1 ano depois que eu operei, em 2010, eu recebi um convite para dar minha primeira palestra motivacional para um grupo de jovens. E eu aceitei o desafio, muito nervosa, sem saber o que falar, sem saber como fazer. E eu entendi que eu precisava dizer sim para Deus. E eu entendi também que para dizer sim para Deus, eu precisava dizer não para mim mesma. Eu precisava dizer não para os meus medos, eu precisava dizer não para as minhas dificuldades, para a minha timidez e para tudo aquilo que tentasse me impedir de dizer esse sim para o meu Deus. Às vezes nós entendemos o chamado dele para as nossas vidas, nós sabemos qual é, mas aí a gente acha que a gente não vai conseguir, porque a gente não consegue dar esse não que a gente precisa para ajudar para a gente mesmo. Então, entrar no propósito que ele realmente tem para as nossas vidas. E foi isso que eu fiz em 2010. Eu aceitei o desafio, eu subi num palco mais ou menos como esse e falei para aproximadamente 800 pessoas. Então, você pode imaginar, eu, primeira vez com o microfone, falando de mim para 800 pessoas. Eu falei: meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. E quando Deus chamou Jeremias para o propósito dele, Jeremias falou: Senhor, eu sou muito novo, eu não sei o que falar. E aí Deus disse: Jeremias, abra a tua boca que eu encherei. E é isso que a minha mãe falou para mim naquele dia, e é isso que a minha mãe fala para mim todas as vezes que eu vou palestrar: abra a tua boca que Deus
Deus encherá. E foi o que aconteceu comigo. Eu saí daquela palestra e aí muitas pessoas vinham até a mim e falaram: olha, de alguma forma a sua história tocou meu coração. De alguma forma eu entendo que eu preciso tomar um outro rumo para a minha vida a partir de hoje. E ao ouvir todas aquelas palavras, ao receber aquele retorno, Deus falou de uma forma muito clara ao meu coração que esse era o propósito dele para a minha vida. E desde então, esse ano completa 6 anos, eu e minha família não temos feito outra coisa a não ser dizer sim para o chamado que Deus tem para as nossas vidas. E quando dizemos sim para Deus, não temos noção do que esse sim vai nos proporcionar. Ele mesmo disse que é poderoso para fazer infinitamente mais. E em 2011, Deus usou o trabalho do meu pai e nos enviou para La Paz, capital da Bolívia, com a promessa de que seria a extensão do meu ministério. Uma promessa de que ele me levaria a um lugar muito distante e que através da minha vida, pessoas se renderiam aos pés dele. E nós fomos crendo muito nisso, mas na Bolívia nós vivemos momentos muito difíceis, queridos. Momentos de muita adversidade, onde mais uma vez eu achei que eu não conseguiria chegar no fim, ali, né, no fim da linha, na linha, no caso do vencedor, alcançar o pódio daquela situação. Eu achava que eu não ia conseguir, porque é um lugar totalmente diferente, uma cultura oposta à nossa, e é um lugar onde a nossa religião não predomina. Eu demorei 3 meses para encontrar uma igreja naquele lugar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você, com certeza, como eu sabia, você sabe o que é ter uma igreja e não querer ir. Não querer ir porque está chovendo, porque está sol demais, porque o seu cabelo está feio, porque nasceu uma você não quer que ninguém veja a sua espinha. Você sabe o que é isso. Mas eu acredito que você não saiba como é desesperador você querer ir numa igreja e não ter uma igreja para ir. Depois de passar esse tempo na Bolívia, eu aprendi a dar muito valor a momentos como o que nós estamos tendo agora. De 3 dias separado do mundo para adorar a Deus, para cultuar, porque eu fiquei 3 meses sem ter uma igreja para ir. E se você acha que já é difícil, e é difícil mesmo, se manter firme como jovem cristã em ação na sociedade que nós estamos vivendo, imagina sem ter a igreja ali para apoiar os irmãos. E meninas, eu entrava na internet e ouvia minhas amigas postarem: partiu igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu não tinha igreja para ir. Eu não tinha casa do Senhor propriamente dito. E eu me senti no deserto. A gente prega, a gente louva muito que deserto é a escola do Senhor, é o lugar onde nós mais nos aproximamos dele. É verdade. Mas é verdade também que ninguém aqui está preparado para o deserto. Eu nunca ouvi ninguém dizer: Senhor, eu estou preparado para o deserto, pode me enviar para um problema amanhã, porque eu estou preparado. Eu não estava preparado. E eu vivi um dos desertos mais difíceis, demorados e árduos da minha vida. Mas aí nesse deserto eu falei: Senhor, se é verdade mesmo que no deserto a gente se aproxima de Ti, que é a sua escola, é isso que eu vou fazer. E antes, JCA, eu era uma menina, eu sempre fui muito compromissada com a obra de Deus, eu sempre fui muito presente na igreja, cresci no lar cristão, mas eu era o tipo de menina assim. Minha mãe falava: Suliana, já leu a revista da EBD hoje? Não, mãe, eu não li não. E você não vai ler? Se eu tiver tempo, eu vou ler, eu não estou com tempo ainda. Você já fez sua devocional? Não, mãe, domingo lá eu vou ler, pessoal, eu fiz a devocional. Eu não tive tempo para escola, aula de teclado, natação, eu não tive tempo. E aí na Bolívia, eu quero que você entenda isso. Na Bolívia, Deus tirou de mim tudo aquilo que tirava o meu tempo. Eu não estudava mais, eu estudava à distância pelo computador, então eu não ia mais para a escola. Eu parei com a aula de música, eu parei com a aula de natação, eu não tinha mais igreja, eu não tinha mais os amigos ali. Então, eu entendi o que Deus queria através daquilo, eu entendi o propósito dele. Então, eu comecei em alguns propósitos pessoais com Deus. E naquele ano, 2013, já no meu 2º ano na Bolívia, eu fiz o desafio, cumpri o desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E foram experiências fantásticas que eu vivi com Deus. E a partir daquele momento, Deus abriu as portas para o meu
ministério naquele lugar. Eu comecei a receber convites, comecei a receber oportunidades de dar entrevista em rádio, palestrar em colégios, universidades. E no final, antes de sair, eu já era considerada a porta-voz da Unicef. Unicef é aquele órgão internacional. Tem aqui, tem em todo lugar. Eu fui considerada a porta-voz da Unicef para falar sobre superação, sobre fé, sobre mudança de vida. Então é isso que Deus faz. Um lugar onde não existia caminhos, onde não existia portas, eu saía nas bancas de jornais e eu via minha foto estampada no jornal. Eu ligava a televisão e eu via as pessoas falando da minha história. Eu saía na rua e as pessoas me paravam e falavam assim: olha, eu ouvi o seu testemunho, eu quero ser como você. Então, Números 23:19 vai nos dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele me levou para a Bolívia com uma promessa e eu voltei da Bolívia com essa promessa realizada, materializada na minha vida e na vida da minha família. Mas eu quero te dizer, não espere Deus fazer o mesmo na sua vida. Não espere Ele tirar de você tudo para você entender que Ele é tudo que você tem. Não espere, porque é muito lindo ter um testemunho desse para contar, mas na prática é muito difícil. E eu não quis repetir a lição, não. Eu não quis precisar passar por outra dificuldade, não. E desde então, desde esse ano, hoje, esse ano agora de 2016, eu estou no meu 3º ano consecutivo de leitura bíblica anual. E às vezes eu estou falando isso porque talvez como eu fazia, você faz, você acha que você não tem tempo. Porque vestibular, faculdade, outra coisa, eu sei que é muita coisa. Eu acho que é por isso que a diretoria escolheu uma JCA para falar. Porque eu vivo a vida de vocês. Meu tempo é corrido como o de vocês. Às vezes a gente vê na MCA, um pastor falando e a gente acha que a pessoa já está muito lá na frente, que a gente ainda tem muito a alcançar. Mas eu tenho 19 anos, eu sou como vocês. Mas eu entendi que nós precisamos administrar o nosso tempo. Eu entendi que não existem desculpas, querido. Às vezes a gente dá muita desculpa. Mas gente, ler a Bíblia toda em um ano, eu gasto uns 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, a gente não para, não faz nada. A gente entra no celular e a gente não consegue ficar só 15 minutos no celular. Vai embora. E às vezes a gente quer tanto um exemplo do pastor, exemplo da família, exemplo do líder, e Deus quer fazer da gente um exemplo. Tá vendo? Eu não esperei ninguém ler a Bíblia inteira no ano para eu ler. Eu não esperei ninguém falar que eu precisava. Eu comecei. Anunciei, comuniquei meus pais, olha só, eu vou ler a Bíblia todo um ano, então nesse tempo aqui eu vou estar lendo, vou estar orando, então já sabe, já vai saber o que eu estou fazendo. Tá bom. Final do ano, 31 de dezembro de 2013, pai e mãe, concluí, estou lendo o último versículo da Bíblia. Fiz isso ano passado. Esse ano, vira os dois para mim e fala: nós vamos ler a Bíblia toda esse ano. Eu falei: amém. A própria, né, existe um ditado aí que diz que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. JCA, Deus quer que você seja um exemplo dentro da sua casa também. Isso não importa se seus pais são cristãos, meus pais são cristãos, meus pais também são. Meus pais também já eram, eles me criaram nos caminhos do Senhor. E aí meu pai me leva para a faculdade, aí eu saio da faculdade para falar assim: li 7 capítulos da Bíblia hoje. Meu pai fica até querendo fazer uma competição comigo. Eu vou acabar primeiro que você esse ano. Eu vou ler antes de dezembro. Então são pequenas coisas que Deus quer que a gente desperte, que Deus quer que a gente mude, que Deus quer que a gente tenha uma atitude diante dele. Porque só reclamar enquanto estiver no deserto não vai te tirar do deserto. A prova disso é um povo lá de Israel. Era para ser muito rápido, demorou 40 anos, por quê? Eles reclamaram. Então que a partir desse acampamento a gente possa buscar uma nova visão do reino, uma nova visão de Deus. E aí na Bolívia eu realizei muitos sonhos. Eu não sei quantos aqui conhecem, já ouviram falar do australiano Nick Vujicic, que ele não tem os braços e nem as pernas. Ele é muito famoso na internet, tem livros, vídeos. E na Bolívia Deus me permitiu conhecer esse australiano, que para mim sempre foi um grande exemplo. E no final também vai passar uma foto nossa.
E existem muitas pessoas, queridos, que passam por dificuldades muito piores do que a nossa. Às vezes você me olha e fala, nossa, mas ela não tem os braços. E quando eu olhei para o Nick, eu falei, ele não tem os braços, mas ele também não tem as pernas. E eu tenho as pernas. Então, a dificuldade dele é muito pior que a minha, e ele faz coisa muito mais do que eu faço. Então, esse exemplo que o exemplo que eu tive do Nick é o exemplo que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Não para você me olhar com um olhar de pena, não para você me olhar com piedade ou com compaixão, mas para você olhar e falar assim, se ela pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. Não, eu posso muito mais. Porque existem pessoas que verdadeiramente passam por muitas dificuldades. Talvez você nunca tenha conhecido uma pessoa sem os braços antes, mas existem muitas por aí, muitas pessoas com muitas dificuldades por aí, e que Deus tem me permitido conhecer, tem me permitido ajudar e acompanhar essas pessoas. E Deus colocou na minha vida uma família muito especial, tão especial quanto a minha, com uma menina tão especial como eu. E se eu já tenho o privilégio de tê-los aqui comigo. E se você nunca viu uma menina sem braço antes, hoje você vai conhecer duas. Graciana, levanta com a Ariela, fazendo favor. Ela não tá? Então quando a Ariela voltar, vocês vão conhecer. Olha lá, Ariela, não. Vocês podem bater palma pra duas. Eles são aqui de Rio Bonito, por isso que eles não poderiam deixar de estar aqui nessa manhã, adorando a Deus conosco. E, enfim, são muitos exemplos que nós temos, queridos, ao longo da vida de superação. E a gente só não se espelha, a gente só não aprende com esses exemplos se a gente não quiser, não é verdade? E eu voltei da Bolívia com um sonho que eu sempre tive, que foi o sonho de estudar psicologia. Por que psicologia? Porque eu sempre quis unir a minha vida com o meu testemunho, com alguma profissão que me permitisse levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E eu digo que eu não escolhi a psicologia. Deus escolheu a psicologia para mim. Isso sempre foi muito nítido. Desde que eu tinha, 5, 6 anos. Sabe quando pergunta o que você quer ser quando crescer? E aí geralmente a gente fala, eu quero ser astronauta, quero ser bombeiro, militar, modelo. Eu sempre falei, quero ser psicólogo. E as pessoas falavam assim, não, mas você vai mudar de ideia. Falta muito tempo, você vai conhecer outros caminhos. E eu, desde muito criancinha, eu falava, eu não vou mudar de caminho, eu vou ser psicóloga. E eu voltei na Bolívia nessa época bem doida que a gente vive, de Enem, de vestibular, de eu tenho que passar e agora eu nunca, toda aquela pressão. E a gente sabe que isso tudo no Brasil acontece no final do ano, outubro já começa a correria. Eu voltei da Bolívia no meados de janeiro, ou seja, tudo isso já tinha passado, tudo isso já tinha acabado. Aí meus pais, filha, espera mais um tempo, fica esse ano sem fazer nada, descansa, você está vindo da Bolívia, precisa se adaptar no Brasil, ano que vem você tenta. Foi de jeito nenhum. Ano que vem para mim era como agora ou nunca. Não era agora o ano que vem, era agora ou nunca. E eu consegui uma faculdade que tinha vestibular aberto, fiz a prova e eu passei na primeira tentativa. Passei na primeira prova. Eu fiz o vestibular como você faz. Mesma prova, mesmo auditório, com as mesmas pessoas, mamãe e papai do lado de fora, nada de ajuda especial não, nada de diferente. Como eu disse, eu escrevo com o pé e faço tudo com o pé, e graças a Deus ele me deu essa habilidade para eu desenvolver, que me dá uma independência muito grande. E eu comecei a faculdade, porque eu passei, glória a Deus, mas não basta passar, tem que entrar, tem que estudar. E aí começou, Juliana, como você vai fazer faculdade? Passar até que é fácil, mas agora são 5 anos pela frente. Seu pai, sua mãe vão estudar com você? Ela falava, não vou não. Não, mas por que não? Mas você vai ter alguma ajuda? Vai ter alguém? Algum tutor? Não vai ter ninguém. E aí eu fui naquele primeiro dia, como todo bom universitário, frio na barriga, ansiedade, toda a expectativa do mundo pairando sobre mim. Mas eu fui com algo a mais. Eu fui com uma promessa que Deus fez para Josué. No livro de Josué, capítulo 1, versículo
Deus diz assim: não tu mandei eu, esforça-te, tem boa. Mas aí a Bíblia não para por aí não, Deus continua dizendo: não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Falei, eu entendi, eu tomei esse versículo como uma verdade para mim. Eu falei assim: Deus vai estar comigo por onde quer que eu for. Isso inclui a faculdade. Se Ele vai estar comigo, minha mãe não precisa estar comigo, meu pai não precisa estar comigo, eu não preciso de assistência extra nenhuma, porque Deus diz que vai estar comigo. E foi com mais certeza que eu entrei naquela faculdade. E desde o primeiro dia, Deus provou, Ele materializou esse versículo na minha vida. Desde o contato com os professores, contato com a turma, eu vivi anos maravilhosos e eu estudei. Cadê a galera iguaçuana? Eu fiz a faculdade em Nova Iguaçu. Eu comecei lá e minha vida estava muito estabilizada, estava ótimo. Eu vou dizer que eu amava, eu ainda amo demais a minha faculdade, amo demais os amigos. E aí Deus, Ele fez tudo de novo na minha vida, tudo novo de novo. Tem aquela frase, eu vivo essa frase constantemente, porque eu sou filha de militar. Então uma pessoa que já tem uma missão de Deus e ainda é filha de militar, é tudo novo de novo sempre. E eu estava muito bem, estabilizada, entendendo o propósito de Deus para mim. E meu pai chega em casa e fala assim: nós vamos nos mudar para Macaé. Eu não conhecia Macaé. De falar para mim que eu ia mudar para Macaé, era a mesma coisa que falar que eu ia mudar para o Piauí. Eu não conhecia, eu não sabia nada. Eu nunca tinha ido em Macaé na minha vida. E aí foi um choque muito grande. Ontem a mensageira falou sobre aprender a lidar com perdas. E é muito difícil, é muito importante para o nosso crescimento. Eu tive que lidar com essa perda, foi um rompimento. O que eu tinha planejado até ali, estava tudo dando certo, eu estava focando em formatura. Não, porque você vai ser nossa oradora, porque vamos começar a pagar festa. E de repente, eu vou me mudar. Eu perdi realmente aquela faculdade, eu não perdi as amigas, mas eu perdi o convívio com aquelas amigas. E eu me mudei em dezembro do ano passado para Macaé, eu, meu pai, minha mãe e Deus e o nosso cachorrinho. E, como eu disse, sem conhecer nada e nem ninguém. E eu cheguei a pensar assim: vou trancar a faculdade. Vou trancar. Não vou conseguir chegar. Porque a deficiência, nunca foi problema e tal, tudo bem, venci, mas agora eu vou ter que passar por tudo de novo. Entrar numa sala nova, professor novo, turma nova, matéria. Não vou dar conta não. Aí detalhe, sempre tem uma dificuldade a mais. Nova Iguaçu eu estava de manhã, Macaé só tem estudo à noite, psicologia. Então tudo que eu pensava era para dizer o contrário. Desiste, tranca, não tem jeito, espera, depois, né? Se você mudar de Macaé daqui a um tempo também de novo, então não adianta. Mas aí meu pai e minha mãe me ajudaram e eu consegui renovar, consegui fazer transferência na matrícula. Eu falei assim para Deus: Deus, eu não quero perder uma matéria. Eu não quero ter que voltar metade do período que for. Porque o Senhor não, Deus, assim, eu quero retroceder, sabe? Eu estou indo para fazer a tua vontade, eu não quero retroceder. E Deus foi tão bom e tão misericordioso comigo que eu consegui transferir a matrícula exatamente de onde eu parei. E quem faz faculdade, eu fiz, sabe que isso é muito difícil. Eu não perdi um período sequer. Eu não precisei fazer de novo uma matéria sequer. E quando eu entrei na faculdade, primeiro dia, eu fiquei mais nervosa do que no primeiro dia em Nova Iguaçu. Foi o primeiro dia de verdade. Eu fiquei muito mais nervosa e apreensiva em Macaé. E eu cheguei assim, e aí Deus falou comigo muito claramente: Soliana, o sonho não acabou. E Deus está te dizendo nessa manhã, JCA, o sonho não acabou. Não importa as perdas que você teve, não importa as dificuldades, não importa quantas vezes você até teve que parar, mas Deus está dizendo que o sonho não acabou, porque Ele tem muito mais para nós. E eu tenho sido muito abençoada também na faculdade aqui de Macaé, professores, turma. Deus realmente tem me surpreendido positivamente. E já concluí meu primeiro período aqui em Macaé, que foi o 5º, e agora, depois das férias aí das Olimpíadas, estarei ingressando no 6º período, que significa a metade do caminho da faculdade. E
todas as dificuldades que eu passei, eu já passei, são 6 meses em Macaé, mas eu já passei por muitas dificuldades, muitas vitórias, mas muitas dificuldades. Há aproximadamente um mês eu vivi um momento muito difícil, eu tive uma crise renal. Eu não sei se alguém aqui já teve crise renal, eu espero no fundo do coração que não e que nunca tenha, porque segundo os médicos a pior dor é a dor que mais se compara à dor de um parto normal. E eu tive essa dor, eu tive um cálculo, e o meu cálculo desceu para a uretra e ficou ali parado na uretra. Eu senti muita dor, e foi um momento assim, a gente louva, né? A gente prega também, que a gente tem que adorar a Deus na hora da dor, que a gente tem que adorar a Deus na hora da adversidade, e foi o que eu vivi. Eu, com muita dor, eu não chorava, eu não me desesperava, eu não gritava, eu não pedia remédio, injeção, hospital, eu simplesmente louvava a Deus. E isso faz muita diferença na nossa vida, na hora da dificuldade. O médico falou para mim assim, olha, se uma semana não sair, a gente te opera. E aí, mais uma vez, você que faz faculdade vai me entender, eu estava em época de prova. Semana de prova na faculdade, o médico querendo me operar, eu ficar 15 dias de repouso. Eu sou uma pessoa fissurada em estudos, então eu falei, sem condições, não vou operar, não vou perder minhas provas. Aí todo mundo vai, Soriana, sua saúde em primeiro lugar. Sim, minha saúde em primeiro lugar, mas eu não vou perder minhas provas, eu não vou ficar de repouso, eu não vou perder o meu período. Senhor, me ajuda, eu fui para a faculdade com muita dor para não perder a revisão e a matéria que ia cair na prova. Era Buscopan de 4 em 4 horas, porque se eu esperasse nas 6 horas eu já estava morrendo de dor. E eu fui no médico no dia, ele falou, semana que vem eu te opero. Falei, tá bom. No outro dia eu fui no banheiro e adivinha? A pedra saiu. Eu esperei para ir para o meu médico, falou que era difícil, minha pedra estava num tamanho bem grande, bem complicado. A pedra saiu. E aí, a gente fala, a caminhada cristã é uma dificuldade, não adianta, você acha que você vai parar. Eu adorei esse tema, porque às vezes vem pra cá e a gente acha que a gente vai ouvir só, né? Que vai dar tudo certo sempre, que vida cristã é um mar de rosas. E esse tema vem pra dizer que é uma caminhada, e que como toda caminhada tem espinhos. Vamos lá, fazendo a tomografia pro rim, eu descobri que eu tenho um problema no ovário. Uma coisa muito difícil chamada teratoma ovariano. É uma espécie de tumor benigno, de mioma, não sei o que é direito, mas que está no meu ovário e que realmente eu vou precisar operar. E amanhã eu estarei nessa hora na médica para saber o dia que eu vou operar, e deve ser lá para a semana que vem, porque tem que ser, graças a Deus vai ser nas férias, então eu não vou me atrasar em nada. Eu gostaria de saber, querida, quantos aqui vão se comprometer em orar por mim durante esse mês? Glória a Deus por isso. Então, são momentos difíceis, são dificuldades. Quando não é por um lado, é por outro, não é assim? Quando não é doença, é na família. Quando não é na família, é na faculdade. É em alguma área, é a vida. Somos cristãos, mas estamos vivendo. E aí, a gente só continua se a gente tiver um propósito. E é isso que o apóstolo Paulo fala no versículo que nós lemos. Prossigo para o alvo. Alvo significa meta, significa objetivo. Todos nós, independente de religião, todo ser humano precisa estabelecer alvos na sua vida. Precisa estabelecer metas, porque do contrário, vamos ser como uma folha levada pelo vento. Vamos ser como um barco que nas ondas não sabe para onde ir. Então todo mundo precisa estabelecer um alvo para a sua vida, um objetivo. E nós, como jovens cristãos em ação, temos um alvo ainda maior, que é o Senhor, que é Cristo. E o apóstolo Paulo ele fala, prossiga para o alvo. No versículo anterior ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ele tinha muitos alvos na vida dele. Ele tinha. Mas aí quando ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus, o alvo dele passou a ser muito maior do que todos os outros. O propósito dele se enraizou, ele tinha um objetivo. O nosso alvo é Cristo. O alvo de Paulo era Cristo. E aí ele diz, pela ou para soberano, prêmio da soberana vocação. Soberana vocação nos dá a entender que é algo muito maior
chegar no pódio da formatura? Você quer chegar no pódio? Qual é o pódio? O pódio de um concurso que você participa, existem muitos pódios, que a gente realmente precisa chegar. Todo vencedor, todo atleta corre, luta pensando no pódio. O tema dessa manhã é conquistar o pódio. O pódio é aquilo que fica nos atraindo a corrida. E apóstolo Paulo, chega a ser engraçado, porque a gente está falando aqui sobre Olimpíadas, a gente está no Olímpico, né? As Olimpíadas agora no Rio, e o tema da festa, tudo Olimpíadas. E é incrível que estudando eu descobri que o apóstolo Paulo falou isso justamente numa época de Jogos Olímpicos, porque as Olimpíadas também eram muito comuns para os gregos. E o apóstolo Paulo, ele amava fazer metáforas. Tanto quando ele vai falar, vai ficar preso, ele vai fazer a metáfora da armadura da fé. E aí aqui ele faz a metáfora de uma corrida cristã. Ele está avaliando, ele fica observando os atletas, o alvo, o objetivo, e ele traz isso para a nossa realidade, como igreja do Senhor. Nós somos os atletas, mas nós somos os atletas de Cristo. Estamos numa caminhada, e a caminhada é Jesus. Nós cantamos aqui, Tu és a direção. E estamos olhando para o alvo, que também é Jesus. Para alcançarmos o prêmio que vem de Jesus. Toda a nossa vida, toda a nossa caminhada precisa estar pautada, firmada em Jesus. A partir do momento que entendemos isso, que olhamos para o alvo, porque pensa comigo, os atletas, só você procurar na internet ou ouvir esses spots que aparecem muito relatos. Os atletas de Olimpíadas, eles se esforçam muito para participar de uma Olimpíada. Eles fazem dieta, porque dependendo daquela modalidade da luta, eles têm que subir na balança um pouco antes, tem que estar no peso exato, senão não luta. Eles fazem dieta, eles se esforçam. As pessoas que saltam vara, né, também ficam ali se esforçando, a flexibilidade do corpo, o corredor, o nadador, toda modalidade a pessoa dá o suor, dá o sangue por aquilo. Noite sem dormir, o ano inteiro pensando, planejando, lutando, se esforçando. Porque o propósito deles está naquilo. Qual é o prêmio deles? É uma medalha. Uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. Você já parou para pensar que o prêmio que Deus tem para você é muito superior a uma medalha de ouro? E aí eu te pergunto, será que você tem se esforçado, pelo menos tanto quanto os atletas, humanamente falando, se esforçam para receber uma medalha? Porque a gente quer ter vida com Deus, mas a gente não quer ter dificuldade, a gente não quer ter desafio. Não, porque se eu aceitei Jesus, tem que ser tudo maravilhoso, ele vai tirar os obstáculos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se um atleta ele se esforça, ele dá a vida por uma medalha de ouro. O pastor, de sexta-feira, ele falou nesse versículo, que é 1 Coríntios 9, partindo do versículo 24, que o apóstolo Paulo também fala isso. Nos jogos, eles dão a vida por um prêmio corruptível, perecível. Mas o que nós vamos ganhar é incorruptível. É incomparável, é eterno. Essa precisa ser a nossa maior motivação. Porque a medalha, o pódio, é a maior motivação de um atleta. E durante a estrada vão existir alguns obstáculos, porque o nosso adversário, querido, entenda uma coisa: o seu adversário não é a pessoa que está do seu lado, amém? O seu adversário, aqui a gente brinca, grito de guerra, né? As duas igrejas ganharam muito merecidamente. Isso é uma brincadeira, é uma competição saudável. Mas nós não somos os nossos adversários. O nosso adversário é o inimigo. Ele é o adversário das nossas almas e só ele é. É ele que precisamos destruir. É ele que precisamos vencer.
quando Jesus voltar. Você sabe quando ele vai voltar? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Será que temos tido esse pensamento? Ou será que temos nos desviado? O inimigo, o adversário das nossas almas, ele usa muitos obstáculos. E um obstáculo, eu já falei, que é a desculpa. O principal obstáculo da vida cristã é a desculpa que nós damos. É desculpa para tudo. Para pensar. O ser humano dá desculpa para tudo. A gente dá desculpa até para o pecado. Eu estou pecando porque está todo mundo pecando também, eu vou pecar também. Não, eu estou pecando, não, eu estou fazendo isso porque eu estou cansado. Não, porque aí sempre tem um porquê, não é verdade? Mas o atleta, ele não usa desculpa, ele dá o apito lá, a linha de partida, ele quer chegar onde? Na linha de chegada, ele quer conquistar o quê? O prêmio, ele quer subir aonde? No pódio, acabou. Ele não vai ficar dando desculpa porque eu estou muito cansado. Se ele for falar que ele está muito cansado, ele não vai nem começar a correr. Conta-se uma história de um nadador. Ele estava muito cansado, ele não aguentava, os braços dele cansados ali de nadar, ele não tinha fôlego. E aí ele chegou para o treinador e falou assim: olha só, não vai dar mais, eu estou saindo da piscina, eu vou desistir. E aí o treinador virou para ele e falou assim: tudo bem, eu já sabia, nessas horas os medíocres desistem. E quando ele ouviu isso, ele respirou fundo, ele buscou forças de onde ele não tinha, ele entrou naquela piscina de novo, ele deu o melhor dele e ele ganhou a medalha de ouro. Porque ele entendeu que só os medíocres desistem. E Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre, amém, querido? Amém! E eu quero que você pense quantas desculpas eu poderia ter dado ao longo da minha vida. Se eu fosse parar para dar desculpas, primeiro eu gostaria até hoje no meu quarto, trancado, chorando. Senhor, por que comigo? Poderia ter sido com qualquer outra JCA, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu poderia falar assim: eu vou fazer psicologia. Deus, que brincadeira é essa? Eu vou passar o resto da minha vida ouvindo o problema dos outros. Vocês não acham que eu já tenho problema demais, não, gente? Vou ficar o resto da minha vida em consultório ouvindo o problema dos outros, tentando ajudar os outros a resolver? Não é doido, não vou não. E eu vou dar palestra motivacional. Que motivação minha vida pode ter? Eu não tenho os braços, eu não ando, acabou, Deus, não tem motivação. Eu não, escolhe outro, porque comigo não. O Senhor me fez assim, eu não pedi para mim assim, então o problema é seu, eu não. Eu vou para Bolívia. O Senhor está dizendo que eu vou conquistar as nações. Deus, o Senhor se esqueceu que eu não consigo ir do quarto da minha casa para a minha sala sozinha? O Senhor se esqueceu que para dar um passo eu preciso da ajuda de alguém? Como é que o Senhor está dizendo que eu vou conquistar as nações? Não dá. E essas são as inúmeras desculpas que eu, sendo como eu sou, poderia ter dado. Mas eu entendi, com Jesus e com os exemplos da Bíblia, com o apóstolo Paulo, se Deus me colocou numa jornada, se Deus me colocou numa caminhada, é porque não existem desculpas para não prosseguir. Eu não sei qual tem sido a sua desculpa, eu sei que ela existe, porque sempre existe. Eu ainda não me libertei de todas as desculpas, porque eu acho que isso não vai acontecer realmente no céu. Porque o ser humano tem isso, ele está sempre arrumando um problema. Mas qual é a desculpa que você precisa se libertar nessa manhã? Desculpas são muletas que a gente usa para não andar livremente no caminho que Deus tem para nós. Se o atleta vai andar de muleta, correr de muleta, ele não vai conseguir chegar, pelo menos não tão rápido, não da maneira que ele quer. E Deus nessa manhã quer que a gente se desprenda de toda e qualquer desculpa que nos impede de realizar o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós louvamos, passou um videozinho muito rápido ali, mas que uma frase muito interessante que dizia assim: vamos juntos alcançar o pódio. Querido, você está correndo, você olhou para o lado, você viu uma pessoa caída, você viu sua irmã machucada, não continua correndo não, querido, dá
E é isso que Deus espera de cada um de nós. Só assim, ninguém chega no pódio sem alcançar a linha de chegada. Ninguém ganha o prêmio sem concluir a jornada. Que esse acampamento tenha sido um gás a mais na nossa vida espiritual, uma motivação a mais, de aconteça o que acontecer, de ver o que vier, não importa o que disserem. Gente, se vocês acham que vão melhorar as coisas, não vão melhorar não. Porque a Bíblia diz tudo isso que está acontecendo, a Bíblia já disse há milhões de anos atrás, e ela diz que é o princípio das dores. Então você decide agora se você vai ficar firme até o final ou se você vai desistir. Mas lembre-se que Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para avançar e conquistar. Então vamos com essa sede, com essa garra, com essa ganância pelo prêmio, vamos correr. Você pode me olhar e falar assim: nossa, mas ela está presa numa cadeira de roda. Mas querida, a minha alma está correndo atrás do prêmio. A minha alma está correndo na competição, está correndo na disputa. O meu corpo pode estar numa cadeira de roda. Mas eu entendi quando eu encontrei Jesus que eu não precisava de braços para ser feliz. Eu entendi que eu não precisava de um corpo perfeito para ser livre. E é isso que você precisa entender. O meu corpo está preso na cadeira de rodas, o seu não. E o que você tem feito com isso? Milagre. O que é milagre? Milagre é uma coisa extraordinária. Se você levantar a sua mão agora, é um milagre. Porque eu não posso fazer isso. É um milagre. E aí o que você tem feito com esse milagre? Você tem valorizado? Seu corpo tem sido para a glória de Deus? Tem corrido para buscar o prêmio? Ou será que de vez em quando a gente entra nos becos da vida? A gente entra nos atalhos da vida? Jesus diz que Ele é o caminho. Nós não estamos correndo em um caminho, nós estamos correndo no caminho. Ele é a verdade, Ele é o prêmio, Ele é o pódio. E Ele é a vida. Eu vou pedir para preparar o vídeo, vai passar um vídeo bem rapidinho, que mostra umas fotos minhas e de tudo que eu contei, que você deixa Deus ministrar no seu coração durante o vídeo. Senhor, quais têm sido as desculpas que eu tenho dado? Senhor, eu não quero assumir o meu chamado, eu não quero receber o meu dom, por quê? Deixa Deus ministrar no seu coração, vai falando com Ele, vai pedindo perdão, vai pedindo para Ele tirar suas desculpas, suas muletas. Fala para Ele que você entendeu hoje que não existem desculpas. Impossível para quem não tem um sonho e não crê que pela fé tudo é capaz. Inalcançável para quem não tem o dom de transformar desejo em
achando